Crianças, índigos e cristais. Comparando. A principal diferença entre os índigos e o cristal, entre elas, né, é a sintonia espiritual, pois ambas são médiums. Crianças, índigos e cristais são crianças médiums. Repetir essa frase. Então, essa sintonia espiritual é que vai definir muito bem essas características. Os cristais têm um grau de sintonia superior, ou seja, um grau de sintonia com a espiritualidade superior. Poucas vezes eles serão facilmente influenciados pelos espíritos inferiores. Não quer dizer que esteja imune não, tá, gente? Mas está com melhor sintonia, está com melhor condições de exercer funções mais importantes, melhor condições de servir mais a causa do bem. Lembrando que no tsunami de 2000, na Indonésia, em 2004, quando o mundo chorava a morte de 1.200.000 pessoas, segundo um dado que a gente leu, e depois estava lá na faixa de 365 mil mortos, mais 300 mil desaparecidos, que aí ficaria 665. Bom, de tudo isso em vários países, em várias nações, aí cabe a sua curiosidade, se você tiver curiosidade, fazer uma pesquisa na internet. Bom, mas no livro Transição Planetária, Divaldo Franco nos traz a informação de que 20 minutos antes de acontecer o tsunami, a espiritualidade já estava ali com todo o amparato para fazer o devido amparo e socorro aos espíritos, a todos os espíritos que desencarnaram, cada um segundo a sua condição, segundo a sua necessidade, receberam a ajuda necessária. Então, uns poderiam ascender, outros provavelmente descer, mas todos estavam com os devidos amparos, porque era aquilo que a gente chama de expiação coletiva. Por que expiação? Um grupo muito grande de pessoas, nativos daquela região e turistas, passaram por um momento trágico de uma morte de milhares de pessoas. E naquela noite, enquanto nós chorávamos e ficávamos consternados de tamanha força da natureza, Jesus aproveitou, junto com seus ministros, né, com aqueles espíritos superiores que coordenam a vida aqui na Terra, e 1.500 espíritos vindo das constelações das Pleiades reencarnaram naquela noite. E nas mais diferentes castas sociais, mais diferentes países, para exercerem suas funções dentro daquilo que é esperado de um espírito cristal. Então, porque já que ele veio diretamente das Pleiades para cá. E esses espíritos, a média de evolução deles é sempre superior a Madre Teresa e Irmã Dulce. Portanto, esses espíritos vão cumprir. Em 2024, eles estarão chegando na faixa dos 20 anos, cumprindo missões importantes. Portanto, quando Ana Barilova fala para a gente, a partir de 2025 vai mudar muita coisa, a gente já liga o relé. 2025, esses espíritos estarão completando 20 anos. 1.500 Madre Teresa, 1.500 Irmã Dulce, 1.500 Chico Xavier, ou seja, espíritos desse nível de entendimento, de bondade, é uma coisa extremamente importante. Certo? Então, vamos à frente. Muitas, nem todas das crianças cristais vieram recentemente de outros planetas mais evoluídos que o nosso. Estão aqui para impulsionar o progresso moral da Terra. Isso, gente, é de extrema importância a gente procurar entender. Vamos procurar ver o que é moral e o que é ética. Tem aí grandes debates, grandes embates. A ética, todo mundo vai ter a sua ética. E ela vai ser mais universal. Faça o teu próximo que eu não gostaria que fosse feito a ti mesmo. E moral, cada cultura vai ter seu nível de extensão moral. Para o brasileiro as coisas são bem complicadas, porque a gente tem muita liberdade de falar o que quer, de falar o que pensa, e acaba às vezes até extrapolando. Para os países mais conservadores, as pessoas são muito comedidas naquilo que vão falar. Então, nós temos que bem entender isso, mas quando a gente fala em moral, é principalmente conquistas sociais e respeito humano. Isso eles vão trazer em grande proporção para a Terra.
Já os índigos, tanto tem os que são daqui, da Terra, como tem os que estão aqui faz muito tempo. Isso é importante nós entendermos. Praticamente, 80, 90% dos espíritos que estão na Terra não são da Terra. Não cumpriram o seu ciclo evolutivo todo aqui. Para sermos muito generosos, nós vamos dizer que 10% são da Terra. Sendo muito generosos. Por quê? A Terra é muito jovem. Ela tem 4,5 bilhões de anos. A vida aqui na Terra, talvez não tenha, humana aqui na Terra, não tem talvez 2 milhões de anos. Mas em outros planetas, que estão a 1 milhão de anos na nossa frente, a vida lá é mais velha. Assim como outros estão mais novos. E aqui vão chegando aqui espíritos que já estão num patamar de ficar entre a prova e a expiação para superarem as suas dificuldades. Como a Terra está entrando num processo de regeneração, nós vamos deparar com espíritos que já entendem a importância do bem, já não gostam do mal, já procuram evitar qualquer coisa do mal, mas ainda podem cair. Cair. O espírito não retrograda, mas ele cai. Quando ele cai, ele comete erros que não poderia. Aí depois ele expia. Quando ele expia, ele passa pelo sofrimento. E aí, a expiação na Terra vai ter várias situações. Você pode estar numa casa de famílias milionárias e estar em expiação. Porque você não vai saber lidar com aquele dinheiro, você vai fazer um monte de besteira e depois você vai nascer com todas as limitações possíveis. E você pode estar numa família extremamente pobre, ser uma pessoa feliz, estar lá cumprindo a sua etapa evolutiva, cheio de alegria, cheio de felicidade, irradiando bondade. Isso é importante que a gente entenda. Mas são comprometidos com a lei e mantêm relativo vínculo psíquico com espíritos de pouco entendimento e de poucas conquistas morais. São espíritos que tentam negar a existência de Deus, são espíritos que tentam desacreditar em Deus e fazer desacreditar em Deus. Quando a pessoa tenta tirar a fé do outro através de recursos pouco idôneos, pouco éticos, pouco morais, ela está em sintonia com espíritos infelizes. Se o outro tem uma fé e aquela fé lhe basta, ajude-o a ter mais fé dentro daquele raciocínio dele. Mas a gente pode dizer, e se tiver algo mais? Porque raciocinar, levar a pessoa a raciocinar, a refletir, é de extrema importância para todos nós. E se tiver algo mais? Além daquilo que a gente acredita. Então nós temos que começar a pensar de uma forma diferenciada na hora da gente ver como que o outro comporta, como que o outro vivencia ou sofre o seu dia a dia. Então, crianças índigos e cristais, como são? São crianças especiais, muito bem treinadas para fazer a transição do planeta. O planeta está saindo de provas e expiações, para entrar em provas e regeneração, mas dentro da regeneração tem um grupo pequeno, nessa fase transitória, tem um grupo pequeno em expiação, tem um grupo maior em provas e um grupo pequeno em regeneração. À medida que nós vamos melhorando a qualidade do nosso planeta, o número de espíritos em regeneração aumenta, o número de provas reduz e o número de expiações reduz mais ainda. Esse ciclo, quanto tempo vai durar? Depende de nós. Você está disposto a ajudar o Cristo a melhorar o planeta? Você está disposto a divulgar, trabalhar e difundir o bem? Aí você está sendo construtor de um mundo melhor. Você está sendo construtor de realizações superiores para a nossa vida, para a vida de todos nós.